Boa noite. Todos bem? Muito bem. Todo mundo firme? Bom, temos gente nova hoje. Fabiano, seja bem-vindo. Fabiano. Vou explicar um pouquinho o que é o SIM, né? Antes de a gente começar o tema de hoje. O SIM Espiritistas em Michigan, acontece as reuniões aqui todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, né? A gente sempre começa um pouquinho antes para passar os recados. É uma casa espírita que a gente tem como objetivo principal divulgar a doutrina espírita, né? O principal é a divulgação e a gente tem todos os trabalhos que a gente faz normalmente com as casas espíritas que a gente conhece, normais no Brasil, com as limitações que a gente tem aqui pelo número de pessoas, né, pelo local. Nós nos reunimos toda quinta-feira aqui em Farmington Hills, em Michigan. Temos um vídeo gravado toda semana para poder ser disponibilizado para quem não pôde vir à reunião. O que nós temos aqui então? Todas as quintas-feiras acontece o trabalho mediúnico, que não é aberto ao público, para os trabalhadores da casa. Então, obviamente, ao ponto que você está se juntando à casa, conhece as pessoas, se você tiver interesse no trabalho mediúnico, um dia, obviamente, você pode participar também, ser convidado a participar do trabalho mediúnico. Mas, inicialmente, não é aberto ao público, são os médicos trabalhando dentro de trabalho normal que tem em casa espírita, que é com o intuito de atender o plano espiritual, aqueles que precisam de alguma forma, de uma palavra, passar por alguma experiência e também para o desenvolvimento dos médiuns, né? Esse é o principal intuito. Depois desse trabalho mediúnico começa às 6h30, vai até 7h15 mais ou menos, nós temos a palestra, que é o que a gente vai começar agora. O intuito da palestra, eu sempre reforço isso, não é ouvir as besteiras que eu estou falando aqui, né? Mas sim refletir sobre essas besteiras que eu estou falando aqui. Porque às vezes uma coisa pequenininha que é falada aqui, que não foi inventada por mim, e sim foi trazida por pessoas com muito mais sabedoria, e uma delas Jesus, né, que veio antes, muito antes da gente passar por isso pra gente, a gente recebe essa dosezinha, e isso às vezes serve para ajudar a nossa vida em muitas coisas, a repensar muitas coisas. Então essa é a parte mais importante, na minha opinião, que é ouvir e refletir sobre algum tema, né? Depois da palestra, nós temos o trabalho de passes, né? Então os médiuns se dirigem a uma sala ao lado, onde são aplicados os passes mediúnicos, os passes fluídicos. Para quem não conhece, é uma doação de energia, né? Que é trabalhada através dos médiuns e o plano espiritual para ajudar no equilíbrio do corpo e na alma daquela pessoa que está recebendo o passe. Ninguém é obrigado a passar pelo passe, é uma coisa opcional, mas a gente sabe dos benefícios que o passe tem. Existem inclusive trabalhos científicos que provam isso, nós já demos palestras aqui inclusive sobre isso. Para quem está dentro do curso de médium também, há poucas semanas nós começamos o curso de médiums, que acontece a partir das 8h30 e vai até as 9h30 também. E aí só para as pessoas que se inscreveram no curso, obviamente, se alguém ainda tiver interesse, dependendo do momento em que estamos no curso, ainda há a possibilidade. O Babler aqui é o responsável pelo curso e só falar comigo ou com o Babler que a gente analisa se é possível entrar no curso também. Tá? Claro, se a pessoa já tem um certo conhecimento, fica mais fácil. Paralelo a isso, nós temos atividade com as crianças, né? Enquanto a gente está aqui, então quem tem crianças de qualquer idade pode trazer, sempre vai ter alguém para ficar com as crianças, ter alguma atividade educativa e ao mesmo tempo tentar fazer o que a gente chama de evangelização infantil, de alguma forma passar o tema evangélico, né? Sobre Jesus, sobre a doutrina espírita também para as crianças de uma forma lúdica. Temos a biblioteca com vários livros, acho que a gente tem cerca de 200 livros aqui, então só falar com a Lúcia, que é a nossa bibliotecária, e a Lúcia tem a lista completa, qualquer coisa que precisar pode ficar por semanas com esse livro, à vontade, sem nenhum custo. Nós servimos um chazinho, um bolinho, sempre ali para ter uma confraternização. A gente entende que esse trabalho aqui não é simplesmente vir aqui como uma passagem, mas sim conviver e aprender com quem está aqui. Então a gente entende isso como uma família. A gente vai aprender com as coisas ruins e com as boas também, né? A tolerância, a paciência e várias outras coisas que acontecem no convívio com as pessoas que estão aqui, como acontece com as nossas casas. Temos divulgação de todos os trabalhos que a gente faz através das mídias sociais, Facebook, Instagram.
Lá nós divulgamos os horários das palestras, divulgamos os eventos que nós temos, tudo acontece através do WhatsApp, e vários canais de WhatsApp. Então temos trabalho específico para caridade, né? Temos os trabalhos de caridade também que são feitos em várias instituições. A cada 3 a 4 meses nós fazemos uma festa, nós tentamos fazer uma festa que acontece aqui. A última aconteceu faz 3 semanas já. Essas festas sempre são com o intuito de, primeiro, festa, né? Festejar, comemorar, agregar pessoas, mas também fazer a caridade. Então, o que a gente arrecada nessas festas, seja de dinheiro ou alimentos, também são doados, né? São doados por uma instituição chamada Lighthouse, normalmente, e também temos doações que são feitas para a própria casa, que faz a gente manter o nosso trabalho aqui, né? A gente precisa pagar o aluguel do lugar e tem as despesas do local. Além disso, o Rodrigo, quem me perguntou, o Rodrigo está organizando novamente, né, voltando para o Hope, que é uma instituição em Pontiac, que cuida de pessoas que estão vivendo na rua, e lá eles têm um abrigo que eles atendem, servem comida, e uma vez, acho que a cada 2 semanas agora, se eu não me engano, está indo toda semana. Não, só conseguiu data para um mês. Um mês só por enquanto, mas a gente está tentando retornar os trabalhos lá. No passado a gente fazia pelo menos uma vez por mês, para ajudar a preparar comida, o jantar dessas pessoas lá. Então, tudo isso está sendo divulgado pelo WhatsApp. Quem não está no WhatsApp de caridade, só falar, a gente inclui, né? E é isso. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta antes que eu comece? Não? Muito bem, obrigado. Então, antes da gente começar, o tema hoje é bem interessante. Vou seguir na linha aqui o horário. Senão o chefe lá de cima vai ficar bravo. Vamos então preparar, né, para a gente poder ter um entendimento suave de tudo que for discutido aqui hoje. Eu gostaria de ter a participação de todos vocês, porque acho que é isso que engrandece a nossa conversa, tá bom? Seja em pensamento, seja em palavras mesmo. Então vamos nesse momento nos ligando ao plano espiritual, agradecendo aqueles que nos trouxeram hoje aqui em segurança, os nossos mentores individuais, que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos protegendo. Eles nos permitiram estar aqui hoje, nos incentivaram, nos tiraram de todos os problemas que poderiam de alguma forma impedir que estivéssemos aqui hoje no horário, nos dedicando a nós mesmos, à nossa reforma, nos dedicando às outras pessoas também, fazendo um pouco de caridade, seja através de palavras, seja através de pensamentos, atitudes. Vamos agradecendo então a cada um de nós aqui que se faz presente, com amor, agradecendo a Jesus Mestre, humildemente, pedindo a Ele que nos proteja a nossa casa, nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui hoje, os nossos amigos que não estão aqui hoje também, que possam ser protegidos. E pedimos a Jesus que nos leve até o nosso Pai, a quem agradecemos pela nossa vida, por todas as oportunidades que temos de crescimento, de aprendizado, que possamos sentir Deus em tudo que fazemos em nossa vida, todos os dias, todos os momentos. E vamos nos ligando a Ele através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Hoje, o tema, para quem prestou atenção, é vida feliz. Quem gostaria de ser feliz? Quem gosta de ser feliz? Contente de não ser triste. Então, e eu tirei o tema de vida feliz desse livrinho aqui pequenininho. A gente vai falar um pouco sobre ele e vamos entrar nisso dentro da doutrina espírita. Esse livro, Vida Feliz, foi escrito por Divaldo Franco, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, né? É um médium muito conhecido no Brasil,
e foi, obviamente, ditado pelo espírito Joana de Ângelis, que era o mentor de Divaldo, né? Como muita gente conhece o Chico Xavier, que tinha o Emmanuel, o Divaldo é um espírito, um médium bastante conhecido também, e ele recebia a maioria dos livros que ele escreveu através da Joana de Ângelis. E esse livro é bem interessante, né? Por que eu escolhi esse livro? Primeiro porque eu tenho ele e eu colhi, você vê que interessante? Eu colhi a assinatura do Divaldo no dia 19 de março de 2023. Nós estávamos em Miami, né, na conferência que teve aqui nos Estados Unidos, e o Divaldo estava lá, a gente teve o prazer de conhecer, uma pessoa muito interessante. E óbvio, eu estava lá, comprei o livro, eu achei muito legal, e aproveitei e peguei o autógrafo dele, né, como uma pessoa famosa. Isso é normal, né, como qualquer pessoa a gente gosta de ter. Bom, esse livro aqui em si não é a questão, né? Vocês vão entender o porquê. Mas ele trata de 200 temas do dia a dia. É um livro de mensagens, né? Um livro que a gente pode ter ali na nossa cabeceira e todo dia ler uma mensagem, e aquela mensagem talvez sirva para a gente de alguma forma, né? Ele é um complemento para o nosso dia a dia. Mas o que eu achei interessante, que começa logo no prefácio desse livro, né? A Joana de Ângelis, ela coloca, logo no começo ela fala o seguinte: isso foi escrito em 20 de fevereiro de 1988, né? Que foi ditado. Eu não vou ler aqui porque é longo, mas basicamente ela tenta explicar o porquê desse livro. Né? Você fala assim, tem tantos livros de autoajuda, de mensagens, por que mais um? Né? É isso que ela tenta explicar aqui. Então ela conta uma história que, obviamente, numa cidade antiga na Pérsia, havia uma academia de sábios. E um senhor, né, um pensador chamado Zeb, ele queria entrar nessa academia de sábios. Então, ele chegou um momento que ele se apresentou nessa academia, e essa academia chamava Silenciosa, porque os membros eles sempre ficavam calados em meditação. Eles não falavam. Eram sábios, né, que ficavam em silêncio. Olha que sabedoria, né? Muito importante. Poucos de nós sabem fazer isso. E aí esse pensador chegou e falou, não, mas eu quero me juntar a vocês, os sábios, né, da sabedoria. Não, bem, então, não falaram nada. Era silencioso. Eu não vou ter a caneta aqui, né? Eu esqueci de pegar. Dá um minutinho para mim, que eu vou pegar uma caneta aqui para ajudar no meu teatro aqui. Deixa eu ver se tem aqui a caneta. Aqui. Bom, deixa pra lá. Aí falhou minha preparação. Mas um dos sábios colocou, sem falar nada, eu estou falando que eu preciso explicar. 1000, 1, 0, 0, 0, 0 e 1 0 à esquerda. Colocou isso num quadro branco. E o Zeb estava lá. Né? O Zeb foi, olhou para aquilo, apagou o 0 que estava à esquerda e colocou o 0 à direita. O sábio olhou, os sábios olharam. Perfeito. Né? Atitude, ele transformou aquilo que era um 0 à esquerda, um 0 à direita, multiplicou aquele número 10 vezes. Foi isso que ele fez. E eles entenderam aquilo como um ato realmente muito interessante. Ele fez isso aqui. Daí tudo bem. Perfeito. Depois, eles pegaram uma taça de cristal com água e encheram aquela taça de água. Na medida que eles colocavam uma gota de água a mais naquela taça, o que acontecia com a água? Ela estava cheia. Ela transbordava. E aí eles esperaram a reação do Zeb. O que o Zeb fez? Ele viu, naquela mesma mesa que tinha aquela taça de cristal, tinha uma flor, uma rosa, bonita. O que ele fez? Ele pegou uma pétala e colocou naquela taça, sobre a água. O que aconteceu? Nada, a água não transbordou. E aí os sábios falaram, você está admitido. Por quê? Ele embelezou aquela água que estava cheia, sem transbordar. Então, a mensagem que a nossa querida Joana de Ângelis tenta passar, esse pequeno livro de 200 mensagens do dia a dia que está cheio
Você vai em qualquer banca de jornal, né? Nem existe mais banca de jornal, né? Qualquer livraria, qualquer lugar que tem isso pela internet, ele é algo a mais. Que uma mensagem que está aqui pode fazer uma transformação, pode mudar. Pode ser essa pétala dessa água, pode ser esse zero à direita. É essa mensagem que ela passa nesse livro. Então ela inicia, o prefácio do Joana de Ângeles é exatamente isso. É uma lição simples, de moral simples, mas muito forte. E aí a gente vai entrar. Então o Zeb foi admitido, ok? A gente espera realmente que a gente possa fazer isso na vida de todo mundo, seja através de um livro, seja através de uma palavra, seja através de uma conversa com uma pessoa que está precisando. É isso que a gente tem que pensar a cada dia. E o que é ser feliz? Porque o livro, o tema é Vida Feliz. Né? O que é ser feliz? O que é ser feliz para você, Igor? Você que é um sábio pensador, fala. Não, você não é da Academia dos Silenciosos. Ser feliz é não ser triste. Ser triste. É a ausência da tristeza. É, a ausência da tristeza. Tá certo. A felicidade, ela depende. Né? O que é a felicidade para mim não é felicidade para o outro. São momentos diferentes das nossas vidas, são momentos de vivências diferentes que nós temos que traz ou não a felicidade. E aí eu vou trazer isso, obviamente, para o trabalho que a gente tem, para o conceito dentro do Espiritismo. Como é que isso é trabalhado? Como é que isso foi, de certa forma, não gosto de usar a palavra ensinado, mas foi orientado pelo plano espiritual? Como que a visão espírita sobre isso? Né? E a gente, com certeza que a maioria também já ouviu falar muito, a felicidade não é deste mundo. Já ouviram falar? Dentro do Espiritismo? Acho que só o Espiritismo fala isso, pelo que eu me lembro assim. Isso é muito forte, está no Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu que estou inventando. A felicidade não é deste mundo. É um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou nem perguntar para o Bárbara, porque ele deve saber até a página. Mas depois eu faço o teste. E aí tem várias formas que eles tentam explicar. Por que a felicidade não é deste mundo? Não é para chocar a gente, não é para a gente se sentir mal. Então eu não tenho direito a ser feliz, eu não vou ser feliz. O que significa felicidade? Para alguns, tranquilidade, segurança, vencer as dificuldades. Né? Aí vamos voltar em tempos antigos, porque isso também muda, através da cultura, através do tempo. Hoje a felicidade muitas vezes ela é mais encarada como uma coisa material. Às vezes não tem nada de errado nisso também. Né? Não tem nada de errado você ficar contente que você tem um objeto novo que você gosta e você se sente feliz com aquilo. Não tem nada de errado. Mas não é só o material. E na Grécia Antiga já tinha uma conversa sobre o que era felicidade, que era o belo, através da cultura do espírito. Eles já entendiam que o homem não era só matéria, certo? A gente já falou isso aqui várias vezes. Quantos de nós aqui, sábios da Academia dos Não Silenciosos, já falaram isso? Que não era só a matéria. Né? E os gregos já pensavam nisso. Então a felicidade para eles era a beleza, era a cultura do espírito. Eles entendiam a questão espiritual, não como a gente entende hoje, mas tinham entendimento. A sabedoria, eles eram pessoas que cultuavam muito essa sabedoria. O que seria de nós também sem os desafios? Essa é uma outra pergunta. Estou aqui trazendo um apanhado de coisas relacionadas à felicidade. Quando na doutrina espírita se fala a felicidade não é deste mundo. Porque está falando dos desafios que a gente vai ter. Está falando que nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre a gente vai conseguir colocar aquela rosa no momento que a gente precisa. Nem sempre a gente vai estar 100% feliz. Porque a felicidade não é deste mundo. E aí a doutrina espírita vem explicar um pouquinho o porquê disso. E eu vou chegar lá. Jesus afirmava que os sofrimentos, eles eram passageiros. Isso não é o Espiritismo que fala. Muita gente atribui isso a Chico Xavier. O Chico Xavier tinha uma frase clássica. Ele falou assim, vai passar, meu filho. Mas isso também vai passar. Mas também vai passar. A felicidade também vai passar. Vai ter um momento que você não vai estar mais feliz, que você vai estar infeliz com alguma coisa. Mas esse momento também vai passar. Só que isso não veio de Chico Xavier. Veio muito antes dele. Ele também acreditava nisso, ele tinha uma fé muito forte nisso. Jesus já falava isso.
a felicidade, né? Os sofrimentos e tudo que você tem é passageiro. Vai passar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Jesus falou, e está retratado isso, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Jesus falou, e está lá retratado, meu reino não é deste mundo. O que ele queria dizer com isso? Meu reino não é deste mundo. Porque ele era tido, não, ele vai ser o Salvador, ele vai ser o novo rei, né? Era aquilo que se esperava pela profecia. E ele fala, não, eu não vou ser rei de nada. O rei é o cara que está aí, o Herodes e tal. Meu reino não é deste mundo. Ele estava nos preparando, estava querendo nos mostrar naquele momento da vida futura. Que a nossa vida não era aquilo que a gente estava vendo, não era a vida material, e sim a espiritual. Era esse o sinal que Jesus queria nos dizer. Em outras palavras, de formas diferentes. Né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espírito, ele também fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Quem já ouviu falar disso? Há muitas moradas na casa de meu pai. O que ele queria falar com isso? Que há muitos mundos diferentes. Nós somos espíritos em evoluções diferentes, em momentos diferentes, em mundos diferentes. Nós estamos nesse mundo que nós conhecemos, onde a felicidade representa algo de uma forma para a gente. Em mundos diferentes, a felicidade é representada de outra forma. É isso que ele queria dizer. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, vem os Espíritos, através de Kardec, através da codificação espírita, e confirmam isso que Jesus trouxe como mensagens, com mais explicações, já com o povo, já no momento, com um melhor entendimento do que poderia ser isso. Né? E o que seriam esses mundos? Lembra, a gente já falou isso aqui algumas vezes, os mundos primitivos, né? Que são mundos completamente voltados para o material, paixões, sem moral. Não estou falando da Terra, hein? A Terra está um pouquinho acima aí, pelo grau de evolução, tem pior ainda. Aí vamos para o próximo, que é o que a gente conhece, que é a nossa Terra, né? Que a gente entende que é um mundo de expiação. O que é um mundo de expiação, ou mundo de expiação e provas? Né? É o que a gente vive hoje. É onde a gente aprende, né? Tem todo o aprendizado, a gente passa pelo sofrimento, não tem a felicidade completa. É isso que a gente quer dizer. Quando o Espiritismo fala, a felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade completa não existe. A gente vai ter os altos e baixos. Então, a vida feliz que a gente está buscando, ela não é completa ainda, mas a gente tem que trabalhar para chegar nela. Esse mundo predomina ainda o mal. Infelizmente, a gente vê as barbaridades, a gente vê as desgraças que ainda acontecem, ainda predomina o mal. Não significa que tem mais mal do que bem, não é isso que eu estou falando, mas ainda tem a predominância do mal, ainda acontece muita coisa ruim. Depois tem um mundo de regeneração, que segundo o mundo, vamos dizer assim, espiritualista, não é o espiritismo em si, o mundo espiritualista em geral, acredita num próximo nível, num próximo mundo de regeneração, que é onde a gente vai ver renovação de forças, a gente vai ver uma maior preocupação com a moral, né? Uma moral mais elevada, ou seja, já é um grau melhor de evolução. Não significa ainda que é perfeito, que nós vamos ter a felicidade completa, aquela felicidade que nós imaginamos, né? A felicidade de chegar no nível de ser tão bom quanto Jesus foi, né? De poder realmente amar o próximo, respeitar o próximo, tudo isso que a gente sabe na ponta da língua, mas a gente tem dificuldade de executar. Depois temos o mundo de chamados ditosos ou felizes, ou seja, é um outro nível aí. A gente está longe de lá ainda, gente, que é o bem sobrepujando o mal, ou seja, eu já tenho mais bem do que mal. Aí eu já estou mais perto dessa felicidade, já consigo entender mais isso. São mundos mais evoluídos, de espíritos que já estão num nível de evolução maiores do que o nosso. E qual que é a parte ruim disso tudo? A gente não está lá ainda. E a parte boa? A gente pode chegar lá. E a gente pode chegar lá mais rápido, pode chegar mais devagar, depende da gente. E tudo passa. E tudo passa. Né? Então, e ainda tem mais um, que é o celeste. Aí é aquele que a gente fala, né? Que a gente, dentro das doutrinas cristãs, a maioria a gente fala dos anjos, né? Ou divinos. Então são espíritos depurados, onde reina simplesmente o bem.
Ali realmente é a felicidade verdadeira, final, que é realmente aquilo que a gente espera um dia chegar. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós um dia vamos chegar lá. Pode levar milhões de anos, a gente não sabe, que a gente não tem essa noção ainda de tempo. A gente sabe que a humanidade, que a gente conhece, tem alguns milhões de anos, mas a gente não sabe quantos milhões de reencarnações ainda a gente tem, né? Em anos, em tempo. Mas aí, todos nós temos essa capacidade, porque todos nós somos parte do mesmo Criador. Centelha divina, lembra? A gente já passou aqui várias palestras, quem está estudando por cima de unidade, né, Bárbara? Faz a chamada. Todos nós somos parte do mesmo. Então todos nós temos o mesmo direito, mesmo dever, todas as coisas não são iguais para todo mundo, porque Deus é maior que tudo. Então a Terra, a gente ainda convive com o quê? Com a alegria, com a tristeza, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, com a amargura e com a felicidade, o bem-estar e o sofrimento, isso é constante. Se eu parar aqui para perguntar para cada um de vocês aqui, levanta a mão, quem já sofreu alguma vez na vida, por favor. Sejam sinceros. Quem já sofreu alguma coisa, algum momento de sofrimento? Eu queria sofrer uma vez na vida. Nunca sofreu. Tá vendo? E Mais de uma. que é uma pessoa super sincera. Esse é um teste fácil de fazer. Porque todo mundo, né? Não existe exceção, né? Até o cara melhor que a gente teve de exemplo aqui, o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele teve alguns momentos também que ele passou por sofrimento porque ele estava no momento vivendo isso. Né? Ele estava na Terra vivendo aquilo, apesar dele não ser daqui, né? Não estar necessariamente presente nesse nível. E aí vem no livro dos Espíritos, a questão 920 também fala isso. Ele fala, não conseguimos encontrar felicidade completa na Terra, mas podemos suavizar a compreensão e aceitação das dificuldades. Aí é onde entra muito, e que dá muita confusão no meio espírita, da resignação. Eu já vi muita gente falando, não, porque eu sou resignado. Resignado não significa ser trouxa, usando a palavra certa aqui, não significa ficar calado para tudo e aceitar tudo. Isso não é resignação. Resignação é você realmente compreender algo, aceitar que aquilo está acontecendo e você sair daquilo de uma forma boa e respeitosa. Isso é resignação. Não é aceitar tudo que acontece e ficar calado. Isso é uma discussão muito forte que se criou uma imagem de que resignação é você ficar, você não tem mais opinião, você não pode, isso não é resignação. Tá? Então, dentro do Evangelho, do livro dos Espíritos, ele fala compreensão e aceitação da dificuldade. Aceitação não significa ficar encostado esperando que alguém resolva para você. Nem Deus vai resolver. Aceitação não é isso. Tá? É isso que eu quero dizer. Aceitação e resignação são palavras muito próximas. Né? Não vai acontecer nada se você simplesmente ficar parado esperando. Aceitar é uma coisa, ficar parado esperando é outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, no capítulo 5, fala bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque já tinham o entendimento de que muitas das coisas que nós sofremos hoje num país, num mundo de prova e expiação que é a Terra, nós temos sofrimentos que nós vivenciamos presentes, coisas que estão acontecendo, que eu passo por sofrimento, coisas de causas anteriores, e aí que o plano espiritual vai explicar. Há coisas que acontecem com você hoje que são de causas anteriores, de vidas anteriores, que você está aqui para aprender. E essas coisas acontecem para que te ajudem, para que te acelerem nesse aprendizagem, para que você não fique encostado, sentado, esperando. Às vezes aquele chacoalhão, naquele momento certo, vai ajudar você a desenvolver uma outra coisa. Então, é isso que fala aqui no capítulo 5, causas anteriores. Também não significa que tudo, que a gente tem mania, tudo causa anterior. Tudo é karma, tudo é karma. Tem muito karma, mas tem karma que você constrói aqui, hoje, nessa vida, fazendo hoje, com as suas atitudes, com as suas ações, você continua criando karmas, bons e ruins, que vai ser levado para outra vida também, vão ser levados para outras vidas também. Ok? E legal. E aí, onde a gente encontra a felicidade então? Material, também, não tem nada de errado com o material, é legal também. Agora, você ficar apegado demais no material vai te fazer perder uma outra parte. Ali não está a felicidade. Quantos casos nós já ouvimos falar de pessoas milionárias, ricas, com saúde, com tudo, que não são felizes? A gente já ouviu falar muita história. O não ser feliz por N motivos. Quantos casos a gente já ouviu uma pessoa com tudo
que podia ter na vida, em termos materiais, sucesso, carreira, beleza, dinheiro, mas alguém da família, às vezes um ente muito próximo, um filho, por exemplo, desregrado, ou que você não se dá bem. Quantos casos, a gente ouve vários relatos, livros, histórias, então você vê que não é o material que vai trazer a felicidade. Ele vai ajudar também, vai contribuir, porque tem coisas que nos faz ficar satisfeito. Onde nós vamos encontrar a felicidade é nos pequenos atos, é no olhar interno, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se eu estou bem, se eu estou feliz, estou, não sou. Olha a diferença. Se eu estou feliz, todo mundo aqui é feliz, todo mundo é feliz, mesmo aqueles que estão em sofrimento. Só que eles estão às vezes no momento, às vezes alguns mais longos, outros menos. Mas se você falar com 100% das pessoas, eu tenho absoluta certeza, mesmo aquele que está em tremendo sofrimento, que sofreu muito durante a vida inteira, em algum momento da vida daquela pessoa, ela teve um momento de felicidade. Então significa que todos somos felizes, só que passamos por momentos de sofrimento. Então é isso que a gente precisa trabalhar. No Céu e Inferno, também de Allan Kardec, né, da obra de Allan Kardec, ele fala que a completa felicidade prende-se à perfeição, purificação completa do espírito. Bem claro. Ou seja, a gente ainda não está lá, né? Então por isso que a gente passa por essas mudanças na nossa vida, seja ela numa situação às vezes de saúde, seja às vezes uma situação de uma paixão não correspondida. Quantos já não tiveram na juventude uma paixão não correspondida? Né? Passaram, eu gostava tanto daquela menina lá na escola, não nem dá pra mim, eu sofria aqui por meu sofrimento, era um momento de infelicidade. Né? Isso tem várias situações que a gente pode escrever. E aí eu vou ler aqui a primeira mensagem, né? Esse livrinho, ele serve como, são mensagens diárias, né? Você abriu, pega uma mensagem, possivelmente aquela mensagem vai servir para alguma coisa. Eu vou ler a primeira mensagem aqui, eu separei algumas para ler, mas eu vou ler a primeira. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bom-estar. Olha como é importante isso. Sabendo que todos vão passar por problemas, a gente tem que procurar o quê? A bengala. Aquilo que vai naquele momento de sofrimento, naquele momento que a gente está ali mancando, que vai dar uma sustentação maior para a gente. E isso vem através da oração, vem através da fé, vem através de poucas palavras que você pode ler num livro, da palavra de um amigo, numa ligação para um amigo que você não fala há muito tempo. Né? Num filho, num marido, numa esposa, num ente querido. Tudo isso são complementos para trazer a nossa felicidade. Vou pegar só mais uma aqui então. A frase que é o tema 98, ele fala: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres e enfrentá-los ou solucioná-los. Todas as questões foram escolhidas hoje quando eu estava preparando a palestra. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Isso é muito importante. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Cara, essa mensagem aqui é muito forte, na minha opinião. Porque, ao mesmo tempo que te ensina que você tem sim, você tem os amigos, como eu acabei de falar, você tem seus parentes, você tem as pessoas que te ajudam, mas ninguém vai resolver para você. É você que vai resolver os seus problemas no final. Eles vão ser só aquela bengala para te suportar, para te ajudar. Aquele suporte. Livros, orações, tudo isso vai te ajudar. Não esqueça. A gente está com o tempo, né? Vamos ler a próxima aqui.
Eu gostaria depois, se alguém tiver interesse, eu passar o livro e alguém abrir uma aqui e ler. Acho que seria legal. A tristeza, esse é o número 106. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela. Nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. Todo mundo entende que são miasmas, né? Os pensamentos negativos. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze sol íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Olha que importante isso, gente. Isso é exercício mental, não é só fé, é mental. Isso o Espiritismo fala o tempo todo. A importância do pensamento positivo, a importância da fé. Parar com os pensamentos negativos, se livrar disso. Isso te acarreta doenças, te traz outros problemas até mentais. Aí a gente vai falar de depressão, né, uma série de coisas que muitas vezes não são somente espirituais. Tem a junção das coisas. Vou pegar a última aqui, que é a pergunta 200, é a última. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem-amado. Aqui resume, né, o ensinamento maior de Jesus, que é amar o teu próximo, respeitar o teu próximo. A gente tem essa capacidade, pensando no Deus que é o Pai, que é o Criador de tudo. Nós todos somos irmãos, nós temos essa capacidade de se amar e doar também. Legal? Alguém gostaria de ler uma frase aqui? Escolher do livro? Um voluntário? Certo? 37. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande, cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede à colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude e trai a si próprio, prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprochável. Ser honesto para contigo e como consequência para com o teu próximo. Ação e reação. Certo? Obrigado, Ivo. Mais alguém gostaria de fazer uma leitura? Apenas uma? Não? Certo? Obrigado. Quem sabe faz ao vivo. 128. Há um sol brilhando dentro de ti, e a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mal, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra e enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em joulos abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. De novo, né, a importância do pensamento, de você irradiar mesmo de dentro para fora, e aí é onde está a felicidade.
Algum comentário antes que a gente finalize? Perguntas sobre o tema? Fiquem à vontade. Só um comentário hoje, né? Bem o espírito sofredor hoje, e falar justamente sobre isso. Como o homem é triste, como as pessoas. Então, falava sobre o contrário da felicidade. E só conseguimos fazer a doutrinação quando a gente conseguimos sair desse estado. Ela viu o pai e percebeu que, por mais infeliz que fosse, ela tinha o amor, teve o amor na outra vida. Que é a âncora, né? Que fica ali, né? Eles leram o tema. Obrigado por compartilhar. Queria te agradecer pelas palavras hoje. Obrigado. Encaixaram muito bem. Obrigado. Foi direcionado. Obrigado. Por isso que eu quis ler o prefácio, porque ele é chocante mesmo, né? Uma coisa simples, mas que no dia a dia ele pode ajudar quanto a gente nem sabe, né? Uma leitura. Esse livro aqui em particular, eu tenho o Evangelho, tenho tudo, mas depois que eu comprei eu deixo ele na minha mesa do escritório e vai ter um dia que eu tô naquele, né? Não estou tão bem. Eu procuro ler todos os dias uma frase, mas às vezes eu não faço, mas tem aquele dia que eu não estou tão legal e eu leio e normalmente me ajuda muito. Aquela pequena frase, aquele pequeno texto que foi trazido por Joana, que não tem nada de diferente do que a gente já ouviu, né? É só a repetição que a gente precisa. Como comprar esse livro aqui? Deve ter. A gente não tem na biblioteca, né? Esse, né? Vida Feliz. Mas tem sim, tem sim. Com certeza tem. O cara que foi lá na Flórida, e também com a assinatura podia vir com a assinatura. Eu, como ainda sou pegado ao material, eu tenho que manter a assinatura do Divaldo aqui. E é bonito, mas tem isso aí, sim. a capa, né? Toda a capa É bonitinho, né? É fácil de carregar. pequenininho. Tá Mas chegando aí de novo. Em março. Março tem, né? Depois a gente vai fazer propaganda. É muito legal esse evento. É muito legal. Eu pretendo ir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Esse ano a Cíntia vai também. O livro chama Vida Feliz, do Divaldo Franco. Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Para quem não conhece o Divaldo, ele é um espírito... Tem o papelzinho ali, o folheto. Então, o espírito encarnado já, acho que é quase 90 anos, acho que o Divaldo tem já, né? Tá com Mais de 94, 92, assim, por aí. Já ele tá voltando pro plano lá, né? Nossa, Aproveita ele. É a realidade, né? Ele sabe disso também. Tudo é passageiro. Tudo passageiro. Ele já escreveu muitos livros muito legais também, isso é bem interessante. Tanto quanto Chico Xavier, né, que é uma grande entidade pra gente, Divaldo também muito bom, né? Tem instituição. Algum outro comentário, pergunta? Não? Gente, o meu desejo para que todos vocês possam refletir isso, aqueles que nesse momento estão passando por algum sofrimento, para que a gente possa vibrar. Eu vou pedir agora para a gente encerrar então com mais uma oração, para que a gente vibre principalmente para as pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão numa idade difícil agora, estão em sofrimento por alguma enfermidade, né, passando por algum problema de saúde no hospital. Então vamos vibrando para as pessoas, por aquelas que estão aqui presentes entre a gente também, que no seu íntimo estão sofrendo, estão passando por algum problema, que elas possam entender essas palavras, possam se utilizar do que ouviram aqui hoje para crescer, para sair desse estado, poder melhorar no dia a dia, batalhando mesmo, é uma batalha por dia, né? Para que a gente no final possa vencer e encontrar um dia essa felicidade que a gente tanto busca, seja ela no equilíbrio do material, do espiritual, seja ela com a proximidade que nós teremos de Jesus, de todos os seus ensinamentos. Vamos então agradecendo por todos que vieram aqui hoje, abençoando também, através do Mestre Jesus e nosso Pai, os médios que vão fazer o trabalho dos passes hoje, e para que nós possamos receber mais essa gotinha de incentivo, de ajuda através dos passes. Que assim seja, graças a Deus.